Bom, pessoal, essa aula está sendo gravada. Posteriormente, eu vou subir ela no YouTube. E a gente vai falar sobre público-alvo e persona. Eu já vim aqui com um projeto pronto, que foi um projeto bem completinho, que é o Projeto Vida. Ele foi desenvolvido logo que a pandemia iniciou, num lugar que eu trabalhava, que era uma fintech. E esse projeto tinha um intuito, né? O objetivo dele era facilitar o acesso aos agricultores, né? E porque eles não tinham mais como vender, né? A pandemia fechou tudo, e aí a empresa fez esse projeto chamado Projeto Vida DF para facilitar esse acesso, né? Então, os agricultores orgânicos, né? Pessoas da agricultura orgânica podiam vender seus produtos dentro do Projeto Vida, né? Então, isso era muito legal. A gente tinha apoios lá de uma associação dos agricultores do DF, então foi muito bacana. E a gente fez o planejamento deles para entender quem era o público. Só que quando a gente fez, o projeto ele já estava rodando, inclusive que eu recomendo sempre. Falo, olha, a gente não montem uma persona sem a empresa já estar rodando um tempo. E esse tempo pode ser alguns meses, 6 meses, né? Porque Natália, às vezes demora para carregar aqui, não sei o que acontece. Porque a gente não consegue identificar as dores da persona, né? E as dores da persona. Oi, Nath, tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Tudo bem. Chegando. Tem mais alguém chegando? Bom, vai carregar. Por que eu não recomendo que a gente faça persona antes da empresa rodar, pelo menos por uns 6 meses? Porque a gente não consegue identificar as dores da persona. E na forma que eu monto aqui, depois eu posso passar para vocês o PPT sem nada, né? Para vocês terem aí como base para fazer o de vocês. Eu coloco o que faz a pessoa deixar de comprar na minha marca. E para isso, a gente precisa entender quais são esses pontos de fricção. Pontos de fricção são o quê? São aqueles pontos que fazem com que a pessoa ela tenha problemas na hora de comprar seu produto. E esses problemas, eles são inúmeros. Até vou passar depois para vocês um link do Facebook, que foi um mapeamento que eles fizeram sobre pontos de fricção. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso. E esses pontos, nesse mapeamento, eles levantaram pontos que às vezes a gente não presta atenção. E desde forma de pagamento até como a fila é criada, como o produto é feito, são vários pontos de fricção que fazem com que a pessoa ela demore para adquirir aquele produto. E isso vai cansando o consumidor. Aí vai ficar naquela, ele vai ter que querer muito para comprar de você. Porque às vezes demora no atendimento, é o bendito do preço que só se passa em box e não tem no produto ali, é aquela rispidez, é a falta de informação sobre o produto que ele não encontra. São vários fatores que cansam o consumidor e ele vai, tipo, parece que ele está fazendo um favor ao comprar o produto, né? E isso vai cansando muito ele. Então, na hora de passar a informação para frente, quando alguém perguntar sobre a experiência, ele vai falar assim: ah, cara, o produto é bom, mas assim, a experiência que eu tive na compra foi péssima. É isso que ele vai falar sobre o produto de vocês. E não é isso que a gente quer, né? Então, quando a gente cria a persona, depois que a empresa ela tem aí seus meses de vida, a gente consegue identificar problemas que a gente não identificaria se a gente tivesse feito lá no início. O que eu recomendo quando a gente está começando? Ah, estou criando uma empresa agora, mas eu preciso saber que público eu atendo, né? Porque senão eu vou atirar para todo lado. Você pode fazer pesquisas de segmento. O que são essas pesquisas? Por exemplo, você é do ramo de beleza. Você vai ali no Google e você vai digitar o seguinte: como é mercado de consumo, consumo no mercado de beleza. Vai aparecer várias pesquisas sobre o mercado. Claro que tem alguns mercados que são mais específicos e não é fácil de achar, mas em geral a gente consegue achar, inclusive o Sebrae mesmo, ele faz diversas pesquisas sobre diversos segmentos e a gente acaba encontrando. Então, às vezes pode não ser tão específico, você pode perguntar, tipo, como que está
o comportamento de consumo na saúde mental, como que está a procura por saúde mental, como que está a procura por fisioterapeutas, como que a geração XYZ cuida da saúde. Então, a gente vai pesquisando nichos, né, entre e que a gente pode entrar para que a gente tenha algumas informações que serão muito úteis. Por que a gente tem que pesquisar sobre isso? Porque assim você vai evitar cair em alguns problemas que você cairia se você se você não tivesse pesquisado. Porque as tendências, elas não funcionam 100%. Tendência é tendência. Só que é legal a gente entender essas tendências para entender como que o nosso negócio vai se comportar nesse mercado. Né? Senão, o que acontece? A gente vai ficar muito defasado, a gente não vai conseguir se comunicar com o nosso público, a gente vai usar técnicas de venda que já não são legais, que as pessoas não aceitam. Então, por isso que a gente precisa sempre estar pesquisando as tendências e também no que as pessoas estão buscando mais. Por exemplo, se eu tenho uma papelaria e eu não vendo produtos de bullet journal, por exemplo, que é algo que as pessoas estão procurando bastante. Eu perco um público ali, porque é uma tendência, as pessoas cresceu muito a criação dessas coisas, né? Desses bullets, porque as pessoas elas viram o quanto fazia bem, o quanto era terapêutico, o quanto era bonito também, e as papelarias elas tiveram que se atualizar e trazer esses produtos diferentes, senão eles perderiam o mercado. Então, por isso que ao acompanhar as tendências é interessante para a gente entender como que a nossa marca estará também e onde a gente vai perder e onde a gente vai ganhar. Então, quando eu faço o mapeamento do público-alvo persona, a primeira coisa é saber o público-alvo. Por quê? A gente precisa entender o grupo para depois entender o sujeito. Não adianta, por exemplo, a gente tá vendo ali um grupo e vou só entender como que a Ariane funciona. Para mim é o suficiente, ela é minha cliente, está ótimo. Não, porque aí você está perdendo de entender como que a Mari funciona, como que a Rafaela compra, você perde de entender essas pessoas, né? Então é como se você entrasse num grupo de amigos novos e você só focasse em uma pessoa. E você perde de conhecer o restante, porque você não deu esse espaço. E quando a gente não pesquisa, não entende o nosso público-alvo, é perder espaço. O que acontece quando a gente trabalha com marketing? Muita gente caiu nessa de, vamos segmentar e ter um público assertivo. Só que nenhuma ferramenta que a gente use hoje, ela é exata. Nenhuma ferramenta, a gente coloca a segmentação e ela vai atingir só aquelas pessoas. Para vocês terem ideia, como que funciona? Por exemplo, eu coloco lá que eu só quero atrair um público feminino. Então, eu só coloco lá, gênero mulheres. Ok. Então, ele vai pegar só mulheres. Aí eu coloco mais algumas coisas ali, só que o que a ferramenta ela vai ler? Então, ele vai entender o quê? Que mulheres gostam de coisas de beleza, vai pegar umas informações gerais, gosta disso, gosta daquilo, e beleza. Então, se essa pessoa ela segue este padrão de comportamento dentro da minha rede, ela é mulher. E aí a ferramenta entrega para essa pessoa que digamos que é mulher. Só que aí vai ver, é um homem que também gosta dessas coisas. E ele não vai segmentar, e ele não vai saber disso, mesmo que esteja lá, mesmo que a pessoa tenha sinalizado o gênero dela. Ou não, ele vai por comportamento dentro da rede. Então, muitas vezes, por exemplo, aparece para mim coisas de barbearia, coisas de futebol, que eu nem gosto, mas porque em algum momento eu tive que pesquisar sobre isso, por algum cliente, por algum motivo. Então, a ferramenta ela não é exata. Então, quando a gente entende que a ferramenta ela não é exata e que não adianta a gente segmentar. É interessante a gente segmentar, até porque senão a gente gasta muita verba com o público que não compra da gente, mas antes a gente precisa abrir esse público. Então, quando eu vou segmentar um anúncio, que segmentar o quê? Colocar ali comportamentos, interesses que a pessoa tem. Por exemplo, eu só quero pessoas que estejam na faculdade, eu só quero pessoas que estejam interessadas em educação, em marketing digital. Isso é segmentar. A gente vai selecionando alguns comportamentos dentro dos anúncios, né? Porque quando a gente vai anunciar para o Facebook, para o Instagram, a gente tem ali uma lista de segmentação que a gente vai escolhendo, vai colocando tudo certinho. E vocês já anunciaram no Facebook, no Instagram? Já. Dilene já, Nath?
Edilene, não, né? Eu já não sei se. Ela falou assim, você é que uma está em cima da outra. Então, Edilene, ela é uma ferramenta que aparece diversas segmentações e você vai lá escrevendo. Às vezes não vai aparecer ali o que você queria exatamente, aí você vai ter que escolher outras, né? E aí depois eu abro aqui para mostrar mais ou menos como que acontece. No Instagram também, quando a gente vai anunciar no Instagram, aparecem diversas segmentações. Então, na segmentação, a gente consegue fechar esse público. Mas o que eu costumo fazer e que eu acredito que dê mais certo, justamente pela ferramenta, ela não tem uma segmentação exata. É interessante você pegar ali o conhecimento que você tem do seu público-alvo, que é o conhecimento do grupo. Então, você tem ali um grupo de amigos de 10 pessoas. Você vai pegar e selecionar as coisas que eles têm em comum. Então, eles gostam, a maioria aqui tem entre 25 e 35 anos, tem uma boa parte deles são mulheres, então você coloca, a maior parte é mulheres. Tem um cara aqui que é nosso amigo. A maioria delas gosta de sair, gosta de consumir produtos mais requintados, elas gostam também de assistir Netflix, de assistir várias séries, gostam de ler. Elas, na hora de consumir uma marca, elas escolhem consumir uma marca que seja vegana, cruelty-free. Elas também gostam de conhecer cafés, a maioria delas moram em Indaiatuba. Você vai pegando informações gerais. Então, é o que essas pessoas têm em comum, que são o que a gente chama de regras e não exceções. Por quê? Você pode até falar assim, mas, poxa, na minha marca já consumiu ali uma pessoa de 65 anos, tá? Mas quantas vezes isso acontece? Acontece uma vez no mês, pelo menos. Então, elas são exceções, não é a regra. Porque quando a gente não segmenta e a gente não olha para o geral, a gente acaba não se comunicando com ninguém. Porque cada geração, cada grupo tem um tipo de comportamento, né? E quando a gente não compreende esse comportamento, a gente não consegue gerar essa conexão, porque a gente quer tirar para tudo quanto é lado. Claro que há exceções. Tem marcas, por exemplo, de mercado que atingem um público mais amplo. Só que mesmo assim, um pão de açúcar não atende o mesmo público que compra no atacadão, por exemplo. A gente sabe que tem mercados que têm uma segmentação diferente, né? E é nisso que a gente sempre tem que olhar. Quem é o meu público, quem é o meu público-alvo, antes de criar a persona, porque a gente vai olhar para o geral antes de olhar para o indivíduo. Só que como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou olhar para o geral? Como que eu vou fazer isso? O que que eu faço agora para entender quem é meu público-alvo? Primeira coisa seria uma pesquisa, que você pode fazer tanto nas redes sociais, você pode fazer se você tiver um estabelecimento físico, você pode pesquisar também. Caso você não tenha muita ideia, assim, não tenho tantos clientes, você pode olhar as ferramentas, né? No Instagram mesmo, a gente vai em sites e ali tem a definição dos públicos. Deixa eu até pegar aqui, de quem a gente está atingindo. Só que quando a gente vai no Instagram, o certo é a gente já ter uma definição, porque nem sempre o público que a gente atinge no Instagram é o mesmo que compra da gente. Às vezes, nosso conteúdo acaba sendo interessante para aquele público, às vezes um vídeo viralizou e atraiu gente de tudo quanto é idade, tudo quanto é canto. Né? Que, inclusive, aconteceu num cliente essa semana, um mercadinho de Campinas, e um vídeo que a gente fez com eles viralizou, né? Tá ali em 1,5 milhão de views, e tá atraindo gente de tudo quanto é canto. Mas fazer o quê, né? Não tem como eu travar o vídeo de viralizar. Então, aconteceu, tá bom, trouxe pessoas, né? Foi legal. Mas não trouxe pessoas que vão comprar dentro, até porque é o mercado local, a pessoa não vai sair de Cuiabá para comprar ali, né? Então, é nisso que a gente às vezes tem que ter cuidado quando a gente olha para o Instagram, para o Facebook, porque nem sempre a gente vai ter a definição do nosso público, mas a gente pode ter uma ideia ali. Então, em sites, né, no Instagram, a gente vai ali em total de seguidores, e lá embaixo tem a faixa etária. No meu, tá certinho.
tipo, tá exatamente o público que eu alcanço, tá tudo certo, a maioria das pessoas que me seguem são mulheres, a maioria dos meus clientes também. Eu atingo uma faixa etária ali de 25 a 44 anos, também está ok. Então, eu entendo que, basicamente, olhando assim por cima, né, porque eu não, para ter uma visão mais aprofundada, teria que conversar com cada um dos seguidores. Em geral, estou alcançando realmente o público que geralmente compra de mim. Eu sei que a maioria deles são empreendedores, têm seu próprio negócio, porque sempre que uma pessoa me segue, começa a me seguir, eu dou uma olhadinha no perfil. Então, aqui, tá ok, já tá tudo certo. Isso eu já tinha feito antes, né, de fazer meu público-alvo, a persona tudo certinho. Então, aqui eu já tenho essas informações e eu entendo que tá tudo ok. Outra coisa que a gente pode fazer para entender o nosso público-alvo. Eu sempre dou uma pesquisa para o pessoal responder para mim. Então, sempre que chega um cliente novo, eu peço para ele responder, e aí você pode fazer isso, né, se você tiver um estabelecimento físico, você imprime, assim, num papelzinho, fala assim, você pode responder essa pesquisa para mim? E você vai pegar o quê? Gênero, idade, região que a pessoa reside, coisas básicas, realmente informações básicas que você vai pegar dela, porque é o básico que você precisa para entender quem você está atingindo. Você vai pegar essas informações. Caso você não tenha um negócio físico e seja um atendimento mais online, você pode pesquisar, perguntar pelo Instagram. Você pode também perguntar para as pessoas que você já atendeu. Você fala assim, olha, eu fiz essa pesquisa aqui, será que você pode responder? E aí você pede para elas responderem. Isso é uma das formas. Aqui no Vidas, como a gente já tinha o e-commerce rodando, a gente conseguiu pegar esses dados do site, né, de todos os compradores, porque a gente tinha esses dados, né, quando a pessoa fazia um cadastro, antes dela comprar, ela tinha que fazer um cadastro. Se for um desses casos de vocês, se vocês têm um cliente, se vocês atendem, né, se vocês atendem clientes e que são e-commerces, você consegue esses dados dentro da plataforma. Se vocês não têm um e-commerce, também dá para fazer por pesquisa, dá para fazer perguntando no Instagram, né? Mandando sempre para as pessoas. E aí, esse trabalho mais árduo você vai ter nesse primeiro momento. Depois que for entrando clientes, você sempre vai fazendo essas perguntas, porque aí você vai alimentando a sua base. Porque isso tudo não é escrito numa pedra. O público-alvo e a persona, eles mudam ao longo do tempo e conforme o negócio muda também. Você vai perceber que muitas vezes o público que você atendia lá no início não é o mesmo que você atende hoje. E é normal isso acontecer, é bem natural. O que eu também faço? Eu sempre vou pesquisando no Google coisas sobre o segmento, porque tem muitas pesquisas, tem muita coisa atualizada e é bem interessante. Então, aqui a gente já tinha, né, quem era o nosso público, era um público bem amplo, até porque pessoas que compravam em feira, né, pessoas que fazem compra em mercado, era o mesmo público que a gente atraía, só que tinham interesse em produtos orgânicos. Então, o que eu fui pesquisar no Google? Eu fui entender sobre o estilo de vida dessas pessoas, né? Porque produtos orgânicos, né? Quando a gente fala de produtos orgânicos, eles estão muito ligados a bem-estar, a estilo de vida. Logo, é sobre isso que eu vou pesquisar. Por isso que a gente precisa, sempre que a gente for pesquisar no nosso segmento, entender, tipo, mas eu sou desse segmento, mas ele também está do lado desse aqui. Então, vou pesquisar desse também, que foi o caso dos produtos orgânicos. Por mais que eu tenha informações sobre o consumo desses produtos, eu também pesquisei sobre estilos de vida. Então, aqui eu achei uma pesquisa feita pela Nielsen e que criou perfis inéditos de hábitos de consumo para acompanhar os novos paradigmas do consumidor brasileiro. Então, sempre importante também, pesquisem coisas dentro do Brasil. Não peguem pesquisas de fora, porque não vão refletir tão fielmente quanto as pesquisas brasileiras. Então, aqui, ele me deu algumas informações, né, do consumidor brasileiro, que é o consciente pragmático, equilibrista, consciente sonhador, conectado e aspiracional. E aqui, eu tenho algumas informações, né, sobre o bem-estar próprio coletivo, que esse perfil de consumo, ele tem predominância nas classes A, B1 e B2, com idade entre 25 e 45 anos,
e maioria feminina. O que era o público que a gente atingia. Então, quando eu faço essas pesquisas, que quando vocês fizerem também, sempre batam com as informações que vocês já têm. Oi, Margarete. Olá, olá, gente. Eu Tudo tô. bom? Não posso ficar sem ligar a câmera? Desculpa entrar Claro, fica agora. à vontade. Ah, então tá bom. Desculpa atrapalhar entrar agora atrasado. Imagina. Então, sempre batam com as informações que vocês já têm, quando vocês forem pesquisar no Google pelo seu segmento. Porque, às vezes, aquela pesquisa ela não está tão alinhada com o que você já tem, com o que você já atua. E acontece, não é algo assim, nossa, assustador. Ah, então se não está batendo é porque tem algo errado. Muitas vezes não, muitas vezes é realmente porque a pesquisa, ela pega uma fatia do mercado, ela não pega o todo, né? Então, vai ter algumas diferenças. Às vezes, a pesquisa foi feita em determinada região também, você está em outra, é normal. Então, aqui, eu coloquei a pesquisa inteira, né, porque a gente apresentou isso para os diretores, então tinha que ter bastante informação. Mas o que eu fui pegando aqui? Eu fui pegando isso daqui, as informações de que 33% comparam preço no celular, vê produtos e preços no aplicativo da internet antes de ir à loja, 72% gosta de comprar e experimentar novos produtos, 55% vê atentamente as informações nutricionais, então isso para mim é importante. 67% está disposto a pagar a mais por marcas que pensam no meio ambiente, também porque a gente era uma loja de produtos orgânicos, só que na hora da entrega a gente usava muito plástico, a gente usava muitos adesivos, e o nosso público estava questionando isso. 81% gasta mais com produtos que melhoram a saúde. Produtos orgânicos, eles são mais caros, né? Quem já comprou produtos orgânicos de qualquer natureza, eles são mais caros, eles têm um preço muito mais elevado. E aqui tem algumas informações também sobre o Brasil. O que eu gosto de fazer também, e que eu recomendo por quê? Quando a gente vai falar de público-alvo e persona, a gente tem aspectos comportamentais muito fortes. Então, o que eu gosto de fazer, que aí já me encurta um bom caminho. Encurta entre aspas, porque às vezes eu não acho as pesquisas sobre isso. Então, eu sou uma pessoa que gosta de pesquisar, como vocês já deram para perceber, né? Estou enfiada sempre em livro. Eu gosto de fazer o quê? Quando eu entendo a idade do meu público, o que eu faço? Eu já tenho, assim, mais ou menos os arquivos tudo guardado, e eu vou lá e vejo. Ah, então eu atendo do millennial ao baby boomer? Beleza. Então, como que é o consumo do millennial de produtos orgânicos? E aí eu acho uma pesquisa sobre isso. Às vezes é mais difícil de achar, porque não é em todo segmento que tem isso. Mas por que eu recomendo a pesquisar sobre gerações, apesar do mercado estar mudando um pouquinho sobre o estudo de gerações especificamente? Porque os estudos de gerações, eles foram feitos, né, lá atrás, né, eles começaram a ser feitos por sociólogos, e um dos principais objetivos dessas pesquisas de gerações, que eles fazem pesquisas no mundo inteiro, e de todos os segmentos, é justamente para as empresas terem acesso a informações de comportamento de consumo, para assim elas se atualizarem. Tanto que, quando teve, acho que foi antes da pandemia, no ano da pandemia, só que antes de começar a pandemia, eu participei de um evento que se chama, né, porque ele existe ainda, GAMP, e uma das pessoas que palestrou era de uma agência, que se não me engano é o eHouse, e essa pessoa, ela atendia a conta da Boticário, e ela falou o quê? Ela falou, gente, a Boticário, ela tem uma equipe de pesquisa que só estuda o comportamento do consumidor e que está atento a tudo que o consumidor da Boticário faz na internet. Então, quando eles fazem qualquer campanha, não é à toa. Eles sabem do risco e eles sabem por que eles estão fazendo e quem eles vão atingir. Então, tudo que uma marca faz é programado. Eles sabem por que eles estão fazendo aquilo. As marcas grandes, né, líderes no mercado, eles têm essas empresas de pesquisa que está ali o tempo todo. Então, quando chegam essas campanhas, as principais campanhas do ano, eles sabem o que eles vão fazer, por que eles vão fazer e para quem eles vão fazer. Então, veja só, quando a gente fala assim,
Pô, mas você está falando de uma marca milionária. Ah, tá bom, Nath. Tchau. Bom trabalho. Quando a gente está falando de marcas... você está falando de marcas milionárias, né? Como que eu vou fazer isso? Só que quando a gente está falando de marcas milionárias, a gente tem que lembrar que elas não nasceram milionárias, né? Tiveram um bom trajeto até aí. E o bom da gente pegar isso é falar assim, pô, se a Boticário está fazendo isso, o que eu posso fazer para entender a minha marca, para entender meu segmento? Porque assim você vai ter mais informações e você não vai meter o pé pelas mãos. Por quê? O que aconteceu comigo, por exemplo? Eu não entendia muito bem de público-alvo nem de nada quando eu comecei. Eu fui, tipo, cara, quero vender e é isso, né? Tem que trabalhar. Só que hoje eu entendo melhor meu cliente. Então, eu sei para quem fazer anúncio, eu sei quando a pessoa ela chega em mim e quer me contratar, se aquilo vai ser bom ou não. Eu sei como atender esse cliente, eu sei como procurá-lo na internet, eu sei que tipo de facilitadores de pagamento eu preciso usar para atrair esse cliente. Então, quando a gente sabe que a gente está atraindo, a gente consegue criar esses conteúdos, criar estratégia, quando vai fazer anúncio, criar segmentação de anúncio, porque senão a gente abre muito e a gente perde dinheiro. Porque o que acontece, por exemplo, no Facebook em questão de segmentação? Quando você usa uma segmentação que não está muito alinhada com o seu público, né, com quem realmente você atrai, você vai alcançar pessoas que não vão comprar de você, que vão ficar perguntando de preço, vão ali encher seu saco e no fim das contas o Facebook vai te cobrar por isso, né? Ele vai porque ele cobra ali pelos alcances, pelos cliques. Claro que não tem como a gente se livrar 100% de pessoas que não são nossos clientes. Sempre vai ter ali alguns casos, né, para você atender. Mas se a gente conseguir diminuir isso, já é um bom caminho. Então, quando eu vejo que eu estou atendendo millennials, por exemplo, eu começo a entender, tipo, tá, mas como que essa pessoa se comporta? Então, aqui, ele já está me dando a informação. Trata-se de uma geração empenhada em apoiar um sistema alimentar menos destrutivo do meio ambiente, que procura apoiar produtores locais, questiona a produção de alimentos ultraprocessados. A procura pelos alimentos saudáveis leva as pessoas a preferir consumir alimentos orgânicos, agroecológicos, uma tendência crescente no mundo e também no Brasil. Então, ele já me deu aqui uma informação bem valiosa. São pessoas que querem se alimentar bem e estão vendo o todo. Elas não querem ver só o dela. Elas querem ver como que é o impacto do consumo perante o planeta. Então, quando eu vou atender um millennial, né, quando eu entendo que dentro do Vida, eu estou fazendo conteúdo, estou direcionando o aluno para o millennial, um anúncio para o millennial, eu estou entendendo que, tipo, as informações que eu preciso ter aqui são quais? Que são produtos de produtores locais, que era o que a gente usava, que são produtos orgânicos, então são essas informações que eu tenho que ter para atingir os millennials. Só que eu também pega 25,45. Só que quando eu pego o consumo do orgânico no Brasil, ele também me mostra que tem um avanço nos últimos anos. Então, eu tenho um público potencial. O projeto era no DF, que tinha no lugar que a gente estava e as regiões que a gente atendia eram regiões mais de consumo mais elevada, né, de classes sociais mais elevadas. Logo, a gente tinha um grande potencial. Só que tinha alguns dificultadores, porque a marca era nova, tinha muito problema na plataforma, usava muito plástico na entrega, então tinha algumas coisas que dificultavam muito as vendas. Fora que também os preços eram muito elevados, estavam além do praticado no mercado. Aqui também a gente pegou uma pesquisa da UNB sobre o consumo de orgânicos em Brasília, né, que é a BSB. Principal motivo para não comprar orgânicos é a desconfiança se é ou não orgânico de fato e o valor continua sendo um empecilho. Então, aqui, quando eu pego essa informação de que é um dos empecilhos, né, para a pessoa consumir, o que eu tenho que fazer? Eu preciso ter o selo de orgânico, porque senão a pessoa não vai confiar em mim, que era uma desconfiança também que a gente tinha.
Porque as pessoas ficavam tipo, tá, mas cadê a certificação? Como que você vai me provar que o produto é orgânico ou não? Era um dos questionamentos também que a gente tinha. Então, esses questionamentos, essas objeções, elas são pontos de fricção. Aí, no público-alvo, né, a gente pegou aqui as informações. Então, o que eu tenho que ter em público-alvo? Quais informações você vai pegar? Idade, geográfica, né, segmentação geográfica, então, toda a região que você atende. Então, é interessante você anotar tudo certinho. Porque isso, a hora que alguém for criar um anúncio, ele vai saber onde ir. Senão, ele vai colocar lá para tudo quanto é canto, vai atrair gente para tudo quanto é canto. Aqui, ticket médio do produto, mais barato, médio, mais caro. Então, sempre colocar também. Eu perguntava, é um bem de luxo, conforto necessário para a sobrevivência? Então, ele me respondeu, conforto, porque a pessoa ela pode ir no mercado e comprar produtos não orgânicos, e também necessário para a sobrevivência, porque, afinal de contas, a gente está falando sobre alimento. Quanto, em média, seu cliente físico precisa faturar para adquirir seu produto? Aí ele me colocou aqui, de 4 a 15 mil reais. Qual ocupação os consumidores devem exercer para ganhar a média de salário? Então, ele me colocou aqui alguns cargos. Seu consumidor já está consolidado na carreira e financeiramente estável? Sim. Qual é o estado civil do seu consumidor? Ele já tem filhos? E aqui eu faço uma pergunta-chave, porque cai muito na graça de algumas pessoas, de alguns clientes, eles me falarem que com o salário mínimo a pessoa consegue consumir o produto continuamente. Aí eu tenho que sempre voltar para perguntar, tá? Só que se esse cliente pagar aluguel, ter 2 filhos para sustentar as contas e contas a pagar que comprometam mais de 50% do salário, ainda conseguem adquirir seu produto com faturamento descrito acima? Então, ele me colocou um valor elevado e respondeu, sim, talvez. Porque, pensa, a pessoa vai gastar ali, só em produto orgânico, uns 300 reais por semana. Então, ele vai ter como sustentar isso, né? E aí, ele me responde com esse salário que ele colocou que sim. Então, ok, beleza, sim, então tudo bem. Então, a gente está aqui no caminho certo. Mas tem clientes que eles me colocam, não, com salário mínimo consegue, imagina. Não, não consegue. A gente tem que ser realista com as classes que a gente atende, com o nosso público, porque senão a gente não vai conseguir vender nunca. Qual a média de tempo que o cliente demora para adquirir seu produto ou serviço após entrar em contato? Isso é importante porque quando você entende o processo, você fica até menos ansioso. Porque, por exemplo, quando a pessoa ela entra em contato comigo, ela demora ali uma semana para ela decidir se ela vai me contratar ou não. Então, eu entendo que esse primeiro contato que ela fez, fiz uma breve reunião, ali um bate-papo para tirar algumas dúvidas, e eu sei que ali vai aí uma média de uma semana para ela me dar uma resposta definitiva. Então, isso ajuda a gente a ficar menos ansioso, entender que tem um processo, que tem uma jornada de compra ali. Qual o ciclo da vida do cliente? Então, neste caso, ele adquire o produto ou serviço de forma recorrente, porque ele está ali toda semana comprando. Qual e quais problemas o seu produto ou serviço resolve? Facilidade, praticidade, cuidado com a contaminação. Né? A gente estava em plena pandemia, então a gente usava muitos equipamentos de proteção para não ir saliva nem nada do tipo. A galera ficava aparecendo aqueles carinhas do Monstro S.A., sabe? Que se vestiam de amarelo. Era assim a cena. Era assim, era um cuidado realmente extremo. Transparência é a origem do produto, porque a gente falava de onde vinha o produto, transparência no pagamento, que não estava operando. Qual a utilidade? Segurança alimentar, sentir fazendo parte de um grupo conquista, valorização do agricultor familiar, alimentar o lar, conservar o meio ambiente. Diferencial, transparência, atendimento exemplar, resolução rápida do problema do consumidor, produtos sustentáveis e valorização do agricultor familiar. E o que seu público mais valoriza? Ótimo atendimento, produtos frescos e história. Então, aqui a gente já tem um bom histórico do cliente, é onde a gente tira o público-alvo. Aqui é onde eu sei quem é o público-alvo do meu cliente. Também tenho qual mudança o meu produto ou serviço trará para a vida do consumidor, mais segurança no mês da família, valorização do produto e agricultor. Quais desafios o seu público enfrenta e como seu produto ou serviço vai ajudá-lo?
segurança sobre o que está adquirindo, confiança sobre o alimento que está colocando na mesa, e compreensão da origem de cada alimento e produto. Então, com todas as informações que o consumidor, que o meu cliente me dá, eu consigo começar a desenvolver. Então, é bastante coisa. A gente tem uma gama de informações. Quando a gente pensa assim, não tem informação nenhuma. E agora, o que eu faço? Não, você tem. Tem que parar para responder, mas tem. Essas informações existem. Por isso que sempre uma orientação que eu dou para os clientes faz com calma, respira, vai num lugar calmo, não responde com pressa, porque assim, eu preciso dessas informações e você precisa me dar elas. Então, não faça com pressa, pelo amor de Deus. Então, eu sempre aviso eles. Aí, aqui, eu vou para uma visão geral, que também eu peguei uma outra pesquisa da Organis, e eu tinha colocado millennials aqui, mas eu acho que eu fiz uma troca meio maluca, acho que na hora de arrastar, porque o estudo de geração está aqui embaixo. De hábitos de compra do produtos orgânicos. A gente só tinha de 2017 a 2019, mas a gente estava em 2020, então a pesquisa ainda estava atualizada. E os principais motivos desses hábitos de compra, né? Então, os produtos mais comprados eram frutas, verduras e alface, né, que as pessoas responderam mais especificamente. O principal motivo foi a saúde, depois meio ambiente, e também que o comprador de orgânicos, ele compra uma média de 3 vezes na semana. Então, tendo em vista que é um produto mais elevado, logo, são pessoas que precisam ter um poder aquisitivo maior. Quando eu venho para o estudo de gerações, que é aquilo que eu falei para vocês, peguem esses estudos de gerações, façam, porque ele antecipa um bom caminho. Então, quando eu peguei o público-alvo, eu separei aqui que é as gerações X, Y e os baby boomers, que são nossos avós, né, digamos assim. E aí, eu achei essa pesquisa, né, de que saúde é prioridade, mas os atributos alimentares parecem diferir. Então, aqui, ele foi me dando como que era o consumo, né, quem está disposto a pagar mais em alimentos com benefícios, no caso de produtos orgânicos. Então, ele me deu aqui que a geração Y, né, que são os millennials, acho que por isso que eu coloquei lá em cima mais especificamente, são as pessoas que mais estão dispostas a pagar por esses alimentos. Logo, quais esforços eu vou fazer para esse público? Como que eu vou me comunicar com eles? Porque eu entendo que eles são pessoas que estão mais dispostas a consumir de mim. São pessoas que têm mais potencial de comprar o meu produto ou serviço. Então, eu preciso direcionar mais esforços para eles. Porque os outros, eles virão de um jeito ou outro. Só que eu tenho que focar no que realmente vai me trazer esse faturamento. Senão, eu vou ficar dando murro em ponta de faca. E agora, indo para as personas, eu não sei se eu estou falando muito rápido, porque hoje eu estou meio acelerada. Qualquer coisa, podem me parar aqui e perguntar. Fiquem à vontade, viu? Agora, indo para a persona. A gente identificou... Deixa eu pegar 2. A gente identificou 4 personas nesse projeto, mas eu vou passar rapidamente pelas 4, vou passar mais profundamente pela primeira, só para vocês verem como foi a construção dela. E pelas outras 3 eu passo mais rápido, só para vocês verem a diferença e por que às vezes a gente vai se deparar com a construção de mais de uma persona. Eu aconselho até no máximo, assim, chorando 3. Só que como aqui era um mercado, então é normal que eu tenha uma diferenciação maior. E até porque eram produtos orgânicos, né? Então eu tinha realmente 4 personas, aqui não teve jeito. Só que quando a gente está consumindo, quando a gente está começando a construir, é fácil a gente se perder. Então, por isso que eu recomendo, assim, ó, constrói no máximo 3, se puder, tipo, 2, tá ótimo, sabe? Porque assim você vai ter um direcionamento melhor, você não vai ficar tão perdido na hora de você usar essas personas. Então, aqui nós temos primeiro, sempre nome, né? Então, eu dou nome e sobrenome para as minhas personas. Alexandra Nogueira, o que eu vou pegar? Como que a gente constrói uma persona? A persona, ela é um perfil semi-fictício, porque ele precisa nascer de informações que a gente tem de público-alvo, e
ele vai ser meio fictício, porque a gente não necessariamente a gente tem essa persona. Só que é o que a gente imagina. E eu não gosto de usar o tal do cliente ideal. Porque a gente é humano, a gente não é ideal, né? Que nem na China. Não adianta usar ideal. Né? As pessoas elas têm problema, elas são diferentes. Uma hora aquele cliente, por mais que ele seja o cliente que realmente compra de você, ele vai estar naquele mau dia, ele vai ser mal educado. Então, não existe cliente ideal, gente. Então, por isso que eu prefiro usar cliente potencial, aquele que tem potencial de comprar de você. E é isso. Então, a gente coloca nome, idade, 36 anos, que aí está meio que no meio ali do que a gente atinge. Escolaridade, a gente entendeu que eram pessoas com poder aquisitivo mais alto, que estavam já que estavam mais consolidadas em suas vidas e suas carreiras. Então, coloquei que ela tem graduação completa, porque essa informação ela vem. Estado civil, casada, filhos, a gente colocou que ela tem 2 filhos, ela é mulher, cargo ocupação dentista. Colocamos aqui um salário, né, de faturamento mês, a gente precisou mais ou menos quanto que era o salário de uma pessoa que tivesse uma clínica de odontologia e tamanho da empresa. Então, beleza, eu tenho aqui informações mais gerais dessa persona, só que o que eu quero mesmo é aqui, é a partir daqui. Resumo, rotina, hábitos, desejos, questionamentos e alegrias. Quando a gente estava construindo a persona, o que a gente entendeu? Que a Alexandra, ela tem aqui, né, o geral dela, casada há 8 anos, tem sua consultora há 15, e ok. Na sua adolescência, na adolescência de Alexandra, aí a gente vai pelo fictício, porque é uma história que a gente imagina, né? Não existe de fato, pode até existir, alguma pessoa pode ter vivido ela, mas a gente não tem acesso a essa história, então a gente criou mesmo. Na sua adolescência, seus pais eram negligentes com sua alimentação, o que deu sobrepeso e problemas de colesterol. Com o esforço que precisou fazer para ter uma qualidade de vida melhor, prometeu a si mesma que quando tivesse sua família, iria cuidar do bem-estar de todos, para que não acontecesse o que aconteceu com ela na infância. De quebra, seus pais também entraram na onda e hoje a saúde é bem melhor. É adepta à corrida de rua, meditação e yoga. Prefere ir à feira semanalmente, onde tem certeza da origem do alimento. Faz compra mensal no Pão de Açúcar e lê muito sobre alimentação saudável. Não deixa seus filhos comerem açúcar processado e incentiva a prática de exercícios, como natação, futebol e dança. Então, eu entendo aqui que a Alexandra, ela tem esse cuidado. Então, quando eu vou na segmentação de anúncios, eu vou pegar exatamente essa segmentação, né? Eu vou pegar ali a faixa de idade, que aí está na informação no público-alvo. Então, eu tenho ali a faixa etária que eu atendo, e na segmentação eu vou colocando algumas que correspondem ao meu público-alvo. Logo, eu vou ter anúncios mais segmentados. Já no Desafios de Alexandra, a gente entende que a Alexandra tem uma diarista que ajuda na limpeza da casa uma vez por semana. Sua mãe e sogra ficam com as crianças para que ela e o marido possam trabalhar tranquilos. Ela costuma ir à feira toda segunda-feira, mas com a quarentena, que a gente não entrar em quarentena, e crianças em casa, a saída ficou mais difícil e tem optado por deliveries. Mas tem encontrado dificuldade com atendimentos terríveis e produtos que faltam, vem com defeito ou atraso. Por que eu coloquei essa informação aqui? Porque a gente tinha esse problema dentro do Vida. A gente tinha muito esse problema de produtos que faltavam e aí não tinham passado a lista para a gente direito, aí o consumidor comprava, ou eles não tinham comprado produto suficiente e aí também não avisavam a gente. Produtos que vinham, tipo, amassado, uma alface meio queimadinha. Então, a gente tinha esses problemas. E também dificuldade com o atendimento, porque uma das pessoas que cuidava do atendimento era uma das donas. E aí, aquela coisa, né? Entra o ego em jogo e fica meio complicado. Então, a gente já foi colocando estrategicamente isso, porque era uma reclamação. E as pessoas, elas faziam essa reclamação. Então, a gente sabia que era um ponto de fricção. Então, quando a gente vai colocar os desafios, aqui, em Quem é a Alexandra, a gente sempre vai linkar com o nosso produto, com o nosso segmento. Então, na construção da história, precisa ter essas informações, porque senão o que acontece? Vira uma persona genérica, não vai servir para nada.
Então, quando a gente constrói a história dela, no seu resumo de rotina, hábitos, desejos, questionamentos e alegrias, a gente vai dar um breve parágrafo só no que ela faz ali diariamente, e depois a gente vai construir a persona de acordo com aquilo que a gente faz. Então, que traga essa persona para perto, porque senão ela não vai adiantar de nada, não vai servir para a gente. Nos desafios é onde a gente também vai bater nas nossas teclas. Então, quais são os desafios da Alexandra que vão fazer com que ela consuma o meu produto? Porque meu produto vai auxiliá-la nisso. E quais problemas ela pode enfrentar com as marcas? Então, tipo, aí você pode colocar um problema que você vê no seu próprio produto. E aí a gente vai ter que ser mais crítico, vai ter que ter esse olhar mais crítico, porque é doloroso, só que a gente tem que ter, porque senão a gente não consegue resolver um problema. Um problema que a gente deixa ali embaixo do tapete é um problema não solucionado. Então, a gente sempre traz essa persona para perto. E aqui eu tenho os meios de consumo. Então, eu coloco, assim, são informações mais gerais, só que é importante porque se a minha persona está no Facebook e no Instagram, se a Alexandra está no Facebook e no Instagram, eu preciso estar também. Ela é uma das minhas personas, então ela é um dos meus clientes principais. Se eu tiver só no Twitter, não vai adiantar, não vou me comunicar com ela não acessa. Então a gente precisa sempre olhar para isso também, ver onde esse público está. Palavra-chave é organização, reservada, estilo, saúde, família e determinação. Que são essas palavras-chave? São coisas que determinam o comportamento, estilo de vida da minha persona. Então, eu entendo que ela é organizada, logo ela vai prestar muita atenção nisso, numa entrega desorganizada, bagunçada, ela vai ficar incomodada. Ela presta muita atenção na saúde, então ter produtos frescos, ter produtos que transmitam isso, vai fazer ela valorizar a marca, ela é determinada, ela valoriza a família. Logo, eu entendo que se eu pisar no calo dela, vai ser um baita de um problema, porque se eu entregar um produto errado, no caso do Vida, tipo, entregar um monte de produto errado, vai mexer na organização dela, vai mexer no consumo da família. Ela é reservada, então é aquela pessoa, assim, que ela vai reclamar, só que, tipo, ela não vai arrumar barraco, né? A gente vai perder esse cliente, porque ela, assim, ela não vai reclamar muito. Se o problema dela não for resolvido, ela não vai arrumar barraco. Ela vai sair silenciosamente. É uma pessoa, assim, que gosta de estilo. Então, se a gente fizer uma entrega bonita, né? Que venha toda arrumada, cheia de floreios, vai ser legal para esse cliente também. A importância que ela dá, então, eu coloco os graus de importância. Família é o que ela mais valoriza, trabalho também. Lazer e amigos aqui fica em último plano. No comportamento, ela é objetiva, prática, impaciente, logo, um atendimento demorado perde a Alexandra, ela vai para outro, não tem paciência. Ela é objetiva, então, se deu errado, resolve. Não adianta você ficar aí cheio de floreios, ficar rondando, ficar se explicando. Ela não gosta, é objetiva e prática. Tipo, cara, tá bom, você errou, pede desculpa e arruma. E ela é elegante e destemida, tipo, ela vai falar. Ela não vai ser aquele cliente que não vai falar que tem algo errado. Não, ela vai falar. Né? Só que ela não vai criar um caos por isso, só que ela vai falar sim. Aqui, eu diria que é uma das partes mais importantes. Por quê? A gente coloca os objetivos centrais da persona, então eu tabelo isso daqui, e é tudo direcionado à marca. Então, quais objetivos centrais da persona? Ganhar o tempo que perderia indo ao mercado, ter mais praticidade, poder confiar na empresa que escolheu para colocar na sua mesa. Então, se ela não confiar no meu projeto, ela não vai ser uma cliente fiel. Ela precisa confiar em mim. Só que para eu transmitir essa confiança, eu preciso ser uma marca que realmente entrega. Quais desafios a impedem de atingir seus objetivos? Também, de acordo com a marca, não tem paciência com empresas que não entregam o que prometem. Seu maior desafio neste período é encontrar um fornecedor que respeite o combinado e que possa confiar. De 4 que tentou, 3 deram problemas e 1 não tem todos os produtos que precisa semanalmente. Era um dos problemas que a gente tinha dentro do projeto. A gente, às vezes, não tinha produto básico, tipo laranja, né? Produtos básicos que as pessoas realmente consomem toda semana, né? E era um dos problemas que a gente queria sinalizar para a persona, porque as pessoas estavam reclamando muito, né? Muita gente estava deixando de ser cliente. Quais os objetivos profissionais?
A Alexandra já está estabelecida na carreira, tem um casamento sólido, agora estão em busca de escalar o consultório e curtir a família e a vida com mais tranquilidade. Então, eu entendo aqui que ela não vai querer problema. Ela vai falar assim, ai, cara, você vai arranjar problema para mim? Eu não quero, entendeu? Eu quero tranquilidade. Tipo, você não pode me dar isso? Tchau. Como a sua empresa pode ajudá-la a superar os obstáculos descritos acima? O Vida pode ajudar a Alexandra, se tornando um parceiro no qual ela pode confiar ao fazer seu pedido semanal. Mesmo com a possibilidade de erros, o nosso atendimento estará pronto para resolver os problemas e deixar a vida dela mais fácil. Porque a questão aqui com a persona é errar e resolver rápido. Era nisso que a gente batia muito. Falava assim, pô, tá, errou, acontece. Tchau, boa live. Errou, tá bom, acontece, todo mundo, né, tá sujeito a erros. Só que a gente precisa acertar rápido, e era isso que a gente transmitia para eles e mostrava, através de relatório, através de dados, olha, a gente está perdendo, vamos ajustar isso, né? Vamos ter mais velocidade. Quais as barreiras que a persona coloca antes de adquirir seu produto ou serviço? Aqui é falta de praticidade, atenção aos pedidos, qualidade de atendimento. Eram problemas também que a gente tinha. O pessoal não era tão prático e causava muito atraso, né? Atenção aos pedidos, às vezes a pessoa pedia maçã, maçã, a outra banana e trocavam. Qualidade de atendimento, né? Que são as coisas que a Alexandra mais valoriza e que nossos consumidores também valorizavam. O que ela ama em uma marca: honestidade, valores, empatia, atendimento, qualidade e entregar o que foi pedido e contratado. E aqui, como a sua marca vai atravessar as barreiras que a persona coloca para adquirir seu produto. Então, aqui eu já coloco também tópicos. Ó, a gente precisa fazer o quê? Conteúdo de valor, a gente precisa mostrar a qualidade do produto, a gente tem que ter excelência no atendimento, mostrar valor antes de preço, porque produto orgânico tem um valor elevado, a gente precisa mostrar para aquela pessoa que vale a pena, e atenção ao pedido. Então, aqui no último, é como se eu pegasse todas as informações que a gente colocou e colocasse em tópicos onde eu vou melhorar, quais são os meus pontos de melhoria, onde eu tenho que ter atenção para que esse cliente ele não desista de mim e saia correndo, entendeu? Então, nessa última etapa, a gente faz isso, a gente pega tudo isso e fala assim, para atender a Alexandra, eu tenho que fazer isso, 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 porque assim eu vou conseguir eu vou ter o cliente por mais tempo na minha empresa. Ficaram com alguma dúvida na construção da persona? Tudo certo? Não, dúvida não. Não, eu acabo sempre me confundindo a persona e quando eu tenho que fazer o briefing e sobre o briefing. Mas já tá clareando. Como assim o briefing? O briefing eu tô começando agora, Tariana. Eu me confundo persona e briefing do cliente. Briefing do cliente é de produto ou da marca? De produto. Eles são. Acaba sendo marca, né? Uhum. Eles são diferentes. Por exemplo, Sim. no da marca você começou agora, em marketing digital mesmo? Tô estudando, já te sigo há algum tempo. Ai, que legal. Já. Agora eu quero realmente me dedicar, porque tem que ter a constância, né? Eu já tinha iniciado uma vez, aí eu parei, e agora eu tô determinada a aprender mesmo e entrar. Ai, Trabalhar. que legal. Muito sucesso na sua jornada. Obrigada. Excelente professora, vai dar certo. Ai, obrigada. Vou abrir aqui rapidinho, porque vou te mostrar a diferença entre eles. Quando a gente fala do briefing de marca, eu gosto de mandar este aqui, que foi um que eu criei.
tem que ver o que você vai precisar de informação, o que você vai precisar entender desse cliente. Sim. Então, a primeira coisa que pergunta é qual o nome, porque é um questionário que eu mando para todo mundo, né, para os meus clientes. Então, se eu não pedir o nome, depois eu não me localizo. Aí, aqui, eu preciso compreender como que ele enxerga a marca dele. Então, eu pergunto, você se enxerga como uma marca? Ele fala assim, não, mais ou menos, quero melhorar. Aí, aqui, qual imagem você acha que transmite, principalmente no campo digital? Por quê? Muita gente, que acontece muito. Às vezes a marca, ela é muito consolidada fisicamente, ela já tem o físico, né, a loja. Só que quando a gente vai para o digital, as coisas mudam, né? Não vai permanecer a mesma coisa. A gente tem um outro público, um outro olhar, a gente tem uma outra apresentação, uma outra linguagem. Às vezes a galera que é atraída pelo digital não é a mesma coisa, não é a mesma que é atraída por um banner que você colocou, por um outdoor que você colocou na sua cidade. Então, é interessante sempre perguntar qual imagem você acha que transmite, principalmente no campo digital, para a pessoa ela escrever sobre isso. Na sua percepção, quais atributos ou adjetivos as pessoas usam para falar a seu respeito? Então, qual é a percepção que as pessoas têm sobre ele? Aí a pessoa fala assim, não sei muito bem. Aí você pode sugerir para ela fazer uma pesquisa, né? Você pode direcioná-la para isso. Tem uma coisa simples, assim, que você pode fazer. Você pode pedir para ela perguntar assim, pessoal, me responde aqui, qual palavra vem à sua cabeça quando você lembra da minha marca? Aí as pessoas podem responder, ela coleta a maioria, né? Então, ele pode colocar assim, às vezes algum cliente já falou para ele, então ele pode colocar. De acordo com você, quais palavras definiriam sua marca? Aqui eu coloquei uma lista, né? São de comportamentos, né? Então, extrovertida, alegre, brincalhona, conservadora. Tem várias palavras aqui, então deixo como múltipla escolha, que eu quero que ele me fale mesmo, né? O que ele acha. Então, uma lista bem, bem grande. Das palavras que escolheu, aí eu peço para ele citar 3 que considere mais forte. Aí ele vai me citar 3. Sim. As pessoas lembram de você pelo quê? Que aí bate também nessa daqui. Opa. Só que aqui elas conhecem, elas lembram do quê? Tipo, eu lembro, sei lá, sempre que eu lembro de persona, eu lembro de você, né? Que muita gente me fala isso. Porque eu já dei aula de personas em vários lugares. Aí ela pode falar isso. Como você gostaria de ser lembrado? Porque às vezes, como as pessoas me lembram de mim, não é a forma que eu quero ser lembrada, principalmente quando a pessoa está em transição de carreira, quando ela está começando, né? Então, ela quer ser lembrada por uma outra coisa. Quais são suas principais habilidades ou habilidades da marca? Você já é autoridade na sua área fora do meio digital? Porque aqui, principalmente se a pessoa está começando agora no digital, tipo, ela me contratou para fazer as redes dela. Eu entendo que, tipo, fora do meio digital, eu entendo que você é autoridade, as pessoas te conhecem, mas a gente vai ter que construir isso aqui dentro, né? Já pensou em se tornar uma autoridade? Já pensou que se tornar uma autoridade no meio digital pode ser o que está faltando para que possa alavancar sua marca pessoal? Aí ele vai responder, né, para você, sim ou não. Como eu atendo muita gente que tem marca pessoal, que é microempreendedor individual, eu faço um questionário mais voltado para isso do que para empresas, de fato. O que você promete ao seu público, ele vai falar enquanto marca, que os outros podem contar com você consistentemente. Então, podem contar que eu sempre vou entregar um produto com excelência, eles podem contar que eu sempre vou ter resposta para tal coisa, podem contar que eu sempre vou ter os melhores produtos X. Se sua empresa fosse uma pessoa, como ela seria? Se sua empresa fosse uma pessoa, como ela não seria? Porque aqui, tipo, ele pode me dar exemplos de ator, atrizes, né? Ele pode colocar diversos exemplos para mim, coisas assim que ele fala assim, não queria que fosse essa pessoa, às vezes influenciador ou marca. O que faz sua empresa ser especial? Sua empresa tem algum slogan? Sua empresa tem concorrentes? Quem são? Fale um pouco sobre eles se achar necessário. Coloque números, nomes e links se puder. Quais missões, visões e valores da sua empresa? Qual o momento atual da sua empresa? Então, esse é um briefing de marca.
Sim. Então, você sempre vai perguntar coisas referentes à marca. Então, tom de voz, tempo, concorrente, como ele se enxerga, como as pessoas lembram. Então, é sempre atributos de marca. Quando a gente fala de persona, aí são perguntas relacionadas ao público mesmo. Então, idade, região, quanto a pessoa ganha, quem essa pessoa é, se... Que é o exemplo que você estava dando anteriormente, que ela é Isso, casada. exato. Tem uma ordem assim, primeiro a gente faz o briefing, depois a gente faz a persona, porque, deixa eu ver se eu estou errada. O briefing, você vai ver a respeito da marca, né? E a persona, você vai descobrir que você falou que não gosta de público-alvo, e sim do o público potencial que vai consumir aquela marca. Na verdade, não gosto do perfil ideal. Perfil ideal. Não tem uma ordem, mas eu mando tudo junto. Sim. Tá. Falo assim, só vou começar depois que você me responder os 2 briefings. Tá. Porque Perfeito. eu preciso, um vai se encontrar com o outro, né? Uhum. Então, para eu construir a persona, como eu uso muitos atributos de marca, se eu não tiver esse briefing preenchido, muitas vezes eu não vou conseguir fazer essa construção. Porque eu preciso casar a persona com a marca dele. Senão, é uma persona que eu posso encaixar em qualquer canto. Não tem como fazer só um ou outro, tem que ser os dois. Exato. E um complementa o outro. Exato. Tanto, qualquer projeto que eu vou fazer, consultoria eu peço, gestão de redes sociais, criação de conteúdo também, tudo eu peço. Porque mesmo que eu não faça a construção da persona especificamente, porque aí são projetos mais completos, ou desenho de persona mesmo que eu também faço, aí, tipo, eu só pego do público e para mim já tá de bom tamanho, porque eu faço um briefing bem grande. Aí a pessoa tem que sentar realmente para responder. Então, ali eu já tenho uma visão de quem que eu vou atingir, né? Porque eu já fiz muito desenho de persona, então eu acabo tendo essa percepção. Então, no briefing, eu já consigo ter as informações que eu quero, só que qualquer projeto que eu vá começar, ou consultoria, ou algum outro tipo de serviço, eu peço para responder o briefing, eu falo. Só vou começar, a gente só vai começar depois que você responder. Tá certo, então, obrigada. Mas essa é a diferença, sempre briefing de marca, sempre atributos de marca, e o de público é sobre o público. Entendi, é porque é a persona. Ok. Obrigada. Imagina. Tudo certo até aqui? Aí eu vou passar rapidamente pelos outros, porque eles são bem diferentes. E aí vocês veem que, tipo, quando a gente tem mais de uma persona, a gente tem que ter esses atributos e enxergar realmente a pessoa como se ela estivesse na sua frente, conversando, para você entender o que você vai encaixar, né? E aqui na persona número 2, eu tenho a Marília. A Marília Lopes, ela tem 27 anos, é graduada em nutrição, ela é nutricionista, tem ali um salário de 7.700 que está na faixa do que a gente procura. E que é a Marília? Marília, ela reside em Brasília, ela nasceu e mora sozinha desde os 20 anos, então é uma pessoa independente. Sempre sonhou com sua independência e na primeira oportunidade saiu de casa e foi viver a vida do jeitinho que queria. Ama viajar, assistir séries e gosta de cozinhar sua própria refeição. Tem seu canal de receitas do YouTube, que conta com 20 mil inscritos. Opta por alimentos in natura e de agricultores locais, e as feiras livres são sua paixão. Gosta de acampar, mas não é muito adepta a exercícios físicos. Prefere dormir até mais tarde ou ter que acordar para caminhar. Porém, leva um estilo de vida minimalista, segue dieta vegetariana, apoia a causa feminista e ama seus gatos, Alfredo e Humus. Não gosta muito de doces, mas ama queijo e vinho. Prefere fazer suas compras online ou ter que sair de casa e enfrentar filas de mercado, com exceção das feiras que gosta tanto. Com a pandemia, veio a oportunidade de ter tudo na palma da mão. Afinal, iFood e deliveries facilitam a vida. Mas tem se frustrado com péssimas entregas e falta de atendimento, que a deixa triste e decepcionado. Quando eu tenho a Marília aqui, o que eu posso enxergar? E que aconteceu com a gente? Ela pode ser uma embaixadora da minha marca, porque ela compra de mim e ela tem um canal. Poxa, imagina eu entregar uma cesta de produtos para Marília, para ela divulgar. Ou a gente fazer uma parceria que ela pode comprar as coisas de mim, e aí ela, em vez dela me pagar, ela
publica ali no canal dela, fala sobre o meu produto. Então, quando a gente tem essa visão sobre os nossos clientes e a gente consegue enxergar eles, a gente olha assim e fala assim, cara, tem uma oportunidade aqui. Eu posso fazer isso. Isso aqui é legal, porque ele vai ser um influenciador, embaixador da minha marca e ele já consome. Então, assim, eu não vou precisar, tipo, convencer ele de que o meu produto é bom. Ele sabe que é bom, porque ele já consome. Então, aqui a gente tem algumas opções também, né? Quando a gente conhece o nosso público. E eu também entendo que a Marília, ela é nutricionista. Além de ser já uma possível influenciadora, a Marília, se eu dar esses produtos para ela, ela pode, tipo, se um paciente perguntar, ela fala assim, o Vida, eu compro produtos lá, pode confiar, eles entregam, né? Você pode comprar seus produtos lá para seguir sua dieta. Então, aqui a gente vê as oportunidades quando a gente constrói a persona e a gente vai retirando daqui a possíveis ações que a gente pode fazer com esse cliente que tem esse perfil. Logo nos desafios de Marília, a gente tem que a Marília tem um gosto refinado, gosta de alimentos frescos e prefere fazer compras todo dia até que congelar frutas e legumes. Então, a Marília é aquele cliente que ele vai comprar de mim todo dia. Então, como que eu posso atendê-lo? A gente entregava 3 vezes na semana. Então, como que a gente vai poder atender? A gente vai ter que comunicar isso muito claramente. Como que a gente pode fazer essas entregas? Vamos ter entregas programadas? Como que a gente vai fazer para atender esse público que quer comprar todo santo dia? O que dificulta um pouco a rotina, isso dificulta a rotina dela. Aí a gente começou a pensar numa estratégia da pessoa ela pagar um valor mensal e ter ali a cesta toda semana. Então, ela já teria todos os produtos bem programadinho, tudo certinho. Ela atende cerca de 5 pacientes no dia, entre um atendimento e outro, precisa criar seus conteúdos para redes sociais, estudar para atender cada paciente. Além disso, tem-se frustrado com os mercados que entregam delivery, pois vira e mexe precisa reclamar pela falta de atenção no pedido. Seu desafio é encontrar uma empresa que possa confiar. Então, quando a gente olha para as personas, a gente tem aqui que o problema é confiança. Eles precisam confiar no meu produto, confiar no meu serviço. Então, aqui nos objetivos centrais, a gente colocou fazer compras semanais online para poupar tempo e facilitar sua rotina. Desafios que impedem, ainda não encontrar um fornecedor que possa fidelizá-la e confiar que os produtos serão entregues. O que eu vejo aqui da Marília? Ela não é uma pessoa que gosta de ficar trocando de consumidor. Então, se eu fidelizar esse cliente ele vai estar comigo. Ele não vai deixar de comprar de mim, mesmo que tenha problemas. Ela quer crescer profissionalmente na empresa que trabalha e deseja ter facilidades que ajudem na rotina. Ouvida, né, como ele pode ajudar. Pode entrar na vida da Marília e se tornar um parceiro com quem ela pode confiar em que entregará os produtos corretamente, fornecerá pronto atendimento caso tenha problemas. Então, aqui é como a gente pode poder ajudá-la. Só que a barreira que a Marília coloca é que ela pesquisa muito sobre as empresas e busca comprar de agricultores locais e orgânicos. O ponto que afasta é a falta de clareza sobre os produtores e péssimo atendimento. Era um problema que a gente tinha no projeto, porque a gente não tinha clareza sobre os produtores, porque nem todos eram certificados. O certificado, ele exigia um pagamento, ele era um processo, e agricultores locais, eles não tinham como fazer isso. E se a gente colocasse na nossa plataforma, corria o risco de baixar uma fiscalização lá. Então, a gente tinha esse problema, era um problema bem difícil de solucionar. Então, só que era um ponto que afastava. O que ele ama em uma marca, história, simplicidade, minimalismo e sinceridade. E aqui, o que a gente vai fazer para atravessar as barreiras que a persona coloca? Então, todos eles, a gente bateu, né, na mesma tecla, porque eles se encontravam. Então, quando a gente cria as personas, e elas são personas diferentes, a gente percebe que em algum momento elas se encontram, seja nas barreiras que ela coloca para adquirir seu produto ou serviço, seja na forma que a gente vai atravessar para se comunicar com ela, seja no que ela ama em uma marca. Em algum momento eles se encontram, porque eles compartilham dessas mesmas dores, eles estão ali mais ou menos no mesmo estilo de vida, eles não são pessoas tão distantes, né? Então, por isso que quando a gente vai construir a persona, a gente vai ver ali que tem algumas semelhanças, eles são pessoas diferentes, que vão prestar atenção em coisas diferentes na marca, mas que a gente vai conseguir
vai conseguir se comunicar com eles, mesmo que de forma individual. Aqui eu só vou para o Oswaldo, que a outra aqui era... Deixa eu ver. A Neuza, ela era avó, né, que gosta de comprar comidas frescas para seus netos, e a gente percebeu que também era um público menor, era uma persona menor, e só que chata, né? Aquele cliente que exige mais da marca. Por quê? A Neuza, ela é exigente, ela não perdoa erros, dependente de qual seja. Ela quer ter conforto, qualidade de vida e sossego. Boa aula, Davine. Já estou acabando aqui, pessoal. Então, a gente entende que a Neuza ela é aquele público chato, né? Que, tipo, vai exigir mais, se cometer erro vai ser mais difícil de reconquistar. E a gente tinha esse público que ele vinha entusiasmado, é aquela pessoa que vai fazer, que vai falar da gente, que vai indicar, mas que na hora que a gente comete um erro vai ficar bem difícil conquistá-la novamente. Então também tem esse público, e quando toda marca tem, que é aquele público mais difícil, que a gente precisa prestar atenção, porque é aquele público que ele vai falar bem de você para 2 e mal de você para 10. Então sempre precisa se atentar a ele. E depois o Oswaldo, ele era um engenheiro agrônomo. Era um público que a gente tinha também, então eram famosos especialistas. E qual era o problema que a gente tinha aqui? A falta também de confiança. Encontrar uma empresa que possa confiar e respeite suas opiniões. Por quê? O que a gente tinha de problema? A gente percebia que algumas pessoas que eram especialistas naquela área, elas iam questionar a gente sobre certificação, origem dos produtos, quem eram os agricultores locais, e muitas vezes, a gente não tinha resposta. E aí a pessoa ficava, gente, que isso? Muitas vezes também que acontecia, e isso era uma sacanagem que infelizmente era a dona que fazia, que, por exemplo, ao invés de não tinha ovos orgânicos suficiente, ela ia no mercado e comprava os ovos, né? E aí a pessoa que, tipo, pô, é especialista, ele sabe, né? Vinha questionar e ainda por cima era maltratado. Então a gente tinha algumas dessas situações e a gente quis puxar isso também, porque a gente percebia que tinha algumas pessoas que eram especialistas da área e consumiam da gente. Então, por ser engenheiro agrônomo, ele se atenta a cada detalhe que pode gerar atrito na relação com o fornecedor. A minha empresa pode ajudá-la. Vida pode ajudar Oswaldo a conectá-lo com produtores sérios e que tenham produtos de qualidade para oferecer. Então, o que a gente começou a fazer? Tipo, a gente passava o contato para ele conversar, quando a gente percebia que era esse público, né? Porque aí ele percebia que a gente estava fazendo realmente um trabalho sério, só que a gente tentava proteger também as pessoas, né? De baixar certificação em qualquer tipo de coisa lá. As barreiras que a persona coloca antes de adquirir produto ou serviço. Aqui eu entro um pouco na plataforma, porque a plataforma não era intuitiva, tinha dificuldade de cadastro de pagamentos e falta de suporte ao se deparar com erros no que solicitou. A gente tinha esses problemas e eram coisas que a gente precisava acionar para a diretoria. E o que ele ama em uma marca, honestidade, qualidade, comprometimento com o que entrega. E aqui embaixo, no que como a gente vai fazer para atravessar essa barreira, a gente coloca os mesmos pontos, justamente porque a gente tem esse encontro entre as marcas, e na hora da comunicação, a gente de se comunicar, de fazer anúncio, a gente precisa amarrar ali. Senão a gente, tipo, cada hora a gente vai estar se comunicando com uma pessoa, e a gente precisa juntar, né? Porque afinal de contas, a gente também é uma pessoa, né? Então, se eu mudar minha personalidade, cada vez que eu for me comunicar com uma persona diferente, eu nunca vou ter autenticidade, nunca vou conseguir gerar conexão. De persona, pessoal, é isso, é bastante coisa. Eu sei que passei um conteúdo bem denso hoje, mas espero que te tenha ficado mais claro como montar uma persona, né? Tem algumas ferramentas que o pessoal utiliza que são mais simples, mas mesmo assim, depois eu vou separar aqui num PowerPoint certinho e vou mandar para vocês a estrutura que eu utilizo. Essa estrutura foi eu que criei e eu utilizo para todos os meus clientes. Se vocês quiserem e tiverem interesse, eu passo para vocês. Que aí vocês podem ter ali, vocês podem criar a persona de vocês também,
ou do seu cliente. E é realmente bem completo e complexo fazer isso, só que é muito legal. É muito legal porque assim, você encurta um caminho que antes não seria encurtado. Bom? É verdade, ele é bem objetivo, né? Sim, é complexo, é comprido, mas é objetivo. De algum jeito eu consegui fazer isso. Deu trabalho. Nossa, deu. Mas hoje eu uso para tudo, então tá ótimo. Que bom. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Sei que é pré-feriado, eu peguei um bom tempinho de vocês aí, mas espero que tenha sido proveitosa. E qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para tirar. E até a próxima. Até, obrigada. Imagina. Obrigada por compartilhar seu tempo, seu conhecimento. E eu vou deixar de ser sem vergonha e me comprometer com as aulas. Perfeito, Margarete. Ó, vou marcar isso aí, hein? Bom, obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada a você. Tchau, Tudo tchau. de bom, gente. Obrigada, Ari. Tchau, tchau para Tchau. vocês.